meus amigos, minhas amigas do Bate-Papo com Glaucia Rafael, sentiram minha falta? Gente, vou contar para vocês. A tecnologia falha, viu? Infelizmente, tivemos um problema técnico, perdemos todas as gravações, aí até a gente descobrir onde a gente tinha parado, tudo isso, fiquei um tempinho fora do ar. Mas não se preocupe, volto com força total agora para botar o nosso bate-papo em dia. E para falar melhor sobre o que nós vamos tratar essas 3 semanas seguintes, tá? Eu vou falar sobre os 3 R's. Vocês já ouviram falar sobre os 3 R's? Respeito a si mesmo, respeito aos outros e respeito por todas as suas ações. Esses são os famosos 3 R's que a gente trabalha muito nas organizações. E eu resolvi trazer para vocês os 3 R's, por quê? Hoje a gente pergunta, respeito a si mesmo, né? Nós estamos tendo respeito por nós mesmos? Como é que tá? Você se respeita, né? Respeito aos outros. Nós temos respeitado os outros, o direito do outro? E principalmente, nós temos assumido a responsabilidade sobre nossas ações? Essas 3 questões nós vamos falar nos próximos 3 programas. E eu vou começar falando um pouquinho sobre, os 3 R's, e o primeiro R é respeito a si mesmo. E eu pergunto para você novamente, eu me respeito? Você se respeita? Até que ponto você respeita a mim, respeita o outro? Até que ponto você considera ter isso? Você considera ter esse respeito pelo outro, ou esse respeito por si mesmo, né? E aí, se eu começo a falar do respeito por si mesmo, eu vou começar a falar sobre o quê? Sobre as minhas atitudes dignas. Eu preciso respeitar a mim mesmo, tendo atitudes dignas comigo mesmo. E possa começar a me tratando bem, me tratando com respeito. E como que é isso? Ai, Glaucia, não é uma tarefa fácil, né? Realmente não é uma tarefa fácil. Mas se as coisas fossem fáceis, né? E isso nós não teríamos nem motivos para estar lutando ou trabalhando ou fazendo as coisas. Então, o que não é fácil não quer dizer que não seja impossível. Pois é possível, sim, você começar a ter respeito por você. E eu vou começar a falar um pouquinho como que eu vou adquirir esse respeito por mim mesmo. Bom, primeiro ponto, autoconhecimento. Vocês lembram quando eu falei aqui há um tempo atrás sobre a inteligência emocional, sobre como a gente ia começar a prestar atenção sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções? Então vamos lá, vou repetir um pouquinho agora sobre isso. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu souber de mim, melhor vai ser a minha reação, melhor eu vou saber como reagir diante de uma situação. Concorda comigo? Quanto mais eu me conhecer, conhecer os meus talentos, os meus defeitos, as minhas tolerâncias, conhecer as minhas dificuldades, mais fácil vai ser. Para quê? Para que eu possa ter esse autoconhecimento. Vamos fazer o seguinte, pega um papelzinho, uma caneta aí agora e anota rapidinho. Eu não vou pedir muito não, vou pedir que você anote 5 defeitos seu e 5 qualidades. E eu tenho certeza que você vai ter dificuldade. Você vai falar, isso é fácil. Não é tão fácil você parar e olhar para si mesmo. Isso é ter autoconhecimento. É saber o seu potencial, saber as suas características, saber os seus tipos de sentimento, tá? Saber como que você gosta de uma coisa e como você não gosta, de quem você gosta, de que você precisa na vida. Seja o mais sincero possível com você. Fale das coisas que você gosta e que você não gosta, até aquele assunto que você não quer falar muito. Sabe aquele assunto que você não quer tocar no nome, você não quer falar, você não quer mexer, você fala, vou deixar ele de ladinho? Aproveite agora que você está sozinho, eu e você, pegue o papelzinho e bote esse assunto aí para que você comece a prestar atenção nele. Porque nós só modificamos um comportamento a partir do momento que nós começamos a pensar nele, tá? E nunca, jamais coloque no outro a responsabilidade desse seu autoconhecimento, ok? Então veja quem você realmente é. Comece a prestar atenção em quem você realmente é. Isso é o autoconhecimento e aí sim eu começo a ter respeito por mim. Outra coisa, depois que eu faço uma análise sobre algo, sobre como eu sou, que eu fiz, eu anotei nesse papelzinho, eu vou começar a pensar numa outra coisa muito simples, que todas as religiões de um modo geral pregam, tá? E que eu falo assim, que independente de religião ou não, nós sabemos que
essa palavrinha faz um bem danado a todos nós. E isso faz com que nós nos respeitemos cada vez mais e aprendemos a respeitar o outro, que é simplesmente o perdão. Você já pensou em se perdoar? Não é perdoar o outro, mas se perdoar. Comece perdoando-se, desculpando a você pelas coisas que você fez no passado, tá? Pelas coisas que você fez que você não tem muito orgulho. Não seja duro com você, pois naquele momento que você fez algo que você acha que era o certo e depois sentiu que não poderia, né, que não era algo legal, era o que você deu conta de fazer. Então reconheça pelo menos que você não agiu legal, que não foi legal o que você fez, que você cometeu esses erros, tá? Para você começar a se perdoar. Então, comece a se perdoar. Comece perdoando você pelos seus erros, pelas suas imaturidades, tá? Isso é fundamental para você começar a respeitar você. Nós não temos em momento algum, tá? Como é que eu vou falar? O direito ou então a prepotência de achar que nós sabemos tudo ou que podemos fazer tudo. Por isso você tem que se perdoar. Depois que você se perdoar, claro, você vai perdoar o outro, viu? Isso também é importantíssimo. Outro dia eu estava ouvindo até umas amigas no Facebook, colocando lá e colocaram assim, perdoa, mas não esquece. Então você não perdoou, né? Porque se você não esqueceu, tá? Você não perdoou. Então comece a aceitar. Aceitar que você erra, que o outro erra, tá? Comece a aceitar que ninguém é perfeito, que todos nós somos cheios de defeitos e acertos, tá? E comece a aceitar as coisas de mais bom grado. Eu costumo falar, pare de brigar com os desígnios de Deus, gente. Aceite a sua imperfeição. Aceite a imperfeição do outro. E dentro do possível, se for algo que realmente te incomoda, tente mudá-la. E não acredite que o outro vai mudar por sua causa. O outro só vai mudar se ele sentir essa vontade. Se ele não sentir essa vontade, ele não vai mudar. Então você precisa aprender a perdoar isso no outro também, a aceitar isso no outro também. Eu costumo falar que os bons relacionamentos, os duradouros relacionamentos, são os seguintes, são aqueles que aceitam e convivem bem com o defeito do outro. Porque a gente conviver com as qualidades é fácil, né? Então, para conviver com os defeitos do outro, eu preciso realmente aceitar e respeitar esse outro, tá? Então, assim, pare de achar que o outro tem que fazer isso porque você quer. Pare de achar que a sua felicidade depende do outro. Comece a olhar para você, comece a fazer por você, comece a traçar os seus objetivos, os seus sonhos e não coloque coisas muito utópicas não, tá? Lá em cima, lá no alto, né? Para poder ficar difícil você desistir desse sonho. Comece com pequenas coisas, tá? Não coloque aí que você vai emagrecer 20 quilos em 10 dias. Coloque que você vai emagrecer 2 quilos em 10 dias, tá? Não comece aí a achar que você vai ganhar na loteria, mas também não joga, né? Então, vamos começar a mudar as nossas atitudes. Como? Tendo mudanças positivas, tá? Lembra da questão da atração? Que o bem chama o bem e o mal chama o mal? Então, se eu começo a ter pensamentos positivos, eu começo a ter um retorno positivo. Se eu começo a ter desejos positivos, eu começo a ter retornos positivos. Então, eu tenho que fazer o quê? Né? Começar a mudar o meu pensamento para coisas boas, positivas, para coisas que vão me fazer bem, para que eu comece a ter esse autoconhecimento e comece a ter esse respeito por mim mesmo. Eu vou para um pequeno intervalo, volto daqui a pouco para a gente continuar com o nosso bate-papo falando sobre respeito por si mesmo, respeito pelos outros, responsabilidade pelas suas ações. Em momentos de crise, jamais desistimos de investir e crescer. Eu acredito em experiências, errei muitas vezes, mas não deixei de acertar. Busco a cada dia fazer o melhor. O Aprendiz, sempre em uma busca infinita por melhorias, apresenta os projetos para 2016. Confira mais no site www.aprendiz.edu.br.
Estilo Multimarcas. Há 10 anos, a sua concessionária. Tradição, solidez e garantia do melhor negócio. Compra e venda de carros nacionais importados. 0 km de todas as marcas e seminovos garantidos. Ótima procedência e preço justo. Consignação para venda. A Estilo Multimarcas tem como parceiros os bancos Santander, BV, Pan-Americano e Safra, garantindo o melhor financiamento para o seu carro. Estilo tem consórcio Rodobens para você investir e adquirir seu carro com parcelas sob medida. Para seu orçamento, a Estilo Multimarcas tem autossocorro 24 horas. Ligue 032 33 33 6888. 032 33 33 6888. Estilo Multimarcas agradece a todos os clientes de Barbacena e região pela preferência e confiança. Estilo Multimarcas, a sua concessionária, Rua Belisário Pena, 142, Centro de Barbacena. Telefone 032 33 33 6888. Estilo Multimarcas. Com o nosso bate-papo e continuando com a dica de autoconhecimento e de respeito a si mesmo. Bom, vamos começar o respeito a si mesmo nessa segunda parte falando o seguinte: pare de tentar ser igual aos outros. Chega de ser Maria vai com as outras. Ah, porque fulano tá assim, eu também tenho que ser assim. Porque um colocou um quadrado, eu também tenho que colocar um quadrado. Porque tá na moda isso, eu também tenho que ser. E você começa a ser igual a todo mundo e perde a sua própria identidade. Não faça isso, tá? Você é único, todo ser é único, todos nós temos nossas limitações e isso é respeitar a gente, tá? Então se respeite dessa forma, você é único sendo você mesmo. A partir do momento que nós assumimos quem nós somos e não saímos copiando ninguém, nós somos muito mais felizes. Então quem mais pode gostar de você a não ser você mesmo? A gente não dá o que tem? Então para de seguir mídia, seguir modelo, tá? Deixa essa inveja de lado, porque não existe essa história de inveja boa. Isso aí, eu tenho inveja branca, eu tenho inveja boa. Isso não existe, tá? Inveja é inveja e faz parte do ser humano. Então, cuidado com as suas invejas, cuidado para essa inveja não gerar amarguras, tá? E essas amarguras gerarem mágoas depois. Então, você não pode ter raiva de você e nem guardar a raiva do outro, tá? Aprenda a lidar com essa raiva, principalmente quando nós somos criticados. Aí acabou. Se a gente é criticado, aí que a gente fica mesmo realmente pé da vida. Mas as críticas, dependendo das críticas, vão nos fazer bem. Então preste atenção, faça uma reflexão. Se essa crítica for uma crítica positiva, se essa crítica for algo que vai fazer bem a você, tá? Então você vai fazer uma análise sobre isso. Então acredite nessa escolha. Pare para poder pensar que isso vai te fazer bem. Não aceite ofensas destrutivas, tá? Ofensa destrutiva é diferente de crítica positiva, tá? Vamos fazer aí essa análise. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar aquilo que realmente vai me fazer bem. E o que não vai me fazer bem, eu vou jogar fora, ok? Vou contar para vocês uma historinha rapidinho sobre um samurai que foi desafiado por um outro samurai. E o samurai mais velho aceitou esse desafio do samurai mais novo. Chegando lá, o samurai mais novo, no dia do desafio, ofendeu o samurai mais velho. Passou o dia inteiro falando tudo o que podia, caluniando o samurai mais velho de todas as formas. No final do dia ele estava exausto, cansado, esgotado. Ele não aguentou de tanta raiva e cuspiu no samurai mais velho. O samurai mais velho, que passou o dia inteiro simplesmente sentado na sua posição, olhando para a cara do outro ali, esbravejando, continuou assim, continuou. O samurai mais novo, com muita raiva, muita ira, foi embora. Um discípulo chegou para ele e falou: mestre, como o senhor pôde aceitar tanta injúria, tanta injustiça, tanta difamação? Ele falou tanta coisa e o senhor aceitou isso? O samurai mais velho olhou para o discípulo e falou: meu querido, se eu chegar perto de você, peraí, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Peguei, ó, o mouse. Se eu chegar perto de você e te oferecer isso e você aceitar, passa a ser seu. A partir do momento que eu te ofereço esse mouse e você não aceita, ele continua sendo seu. A mesma coisa nós devemos fazer com o quê? Com as injúrias, com as ofensas, com as críticas negativas, ofensivas. Não aceite o que não é seu, tá? O que for seu, você aceite. Portanto, pare de querer ser, como diz, o mártir da situação, tá, gente? Chega
Chega de achar que você é o coitado. Você não é um coitado. Você é filho de Deus, dono de si, e por isso você, para ter respeito por você, tem que cuidar de você, fazer isso por você. Não espere que ninguém faça isso por você, porque se você não fizer isso por você, se você não cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua saúde, das suas orações, das suas emoções, dos seus sentimentos, ninguém vai fazer isso por você. Isso é ter respeito por si mesmo. Tome as rédeas da sua vida, tá? Passe a olhar para você. Quando você estiver centrado em você, com certeza, eu tenho certeza absoluta, você vai enxergar o outro de uma maneira diferente. Porque você vai parar de copiar a moda, né? Ou de ser Maria, vai com as outras, como eu falei, e vai passar a ser o quê? O que você realmente é na sua essência. Porque todos nós temos nossa essência boa. Nós temos o que a gente carrega de centelha divina, ou seja, o dom de Deus entranhado em nós, na nossa alma, no nosso espírito, em tudo. Portanto, cuide de você. Só você pode fazer isso por você. Quando você aprender a respeitar você, vai ficar muito mais fácil respeitar o outro, que é o nosso próximo assunto do nosso próximo programa na semana que vem. Não esqueça que vão ser uma sequência de 3 programas, um interligado ao outro, falando dos 3 R's. Então, na próxima semana, não deixe de ver, aprender a ter respeito pelo outro. Vamos continuar falando sobre isso. Um beijo, até semana que vem, no nosso programa de sempre, Bate-Papo com Glaucia Rafael.